Então, vamos aí para a segunda aula digital à distância online, né? Considerando aí os hecatombes aí que aconteceram com Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E agora eu fiz ali um resumo de parte da matéria que pega ali a P1, né? A primeira prova da P1, né? Eu dividi a P1 em duas provas. A primeira da P1. Depois tem a segunda prova da P1, que eu pego pagamentos indiretos e formas de extinção. Para dividir um pouco, para não ficar muito pesado, já que as aulas foram esticadas, né? Tivemos aí uma paralisação e esticou um pouco, né, para compensar. E agora a gente entra num tema novo, um ponto novo, que aí já fica aí para a matéria a segunda da P1, então, entraria na segunda da P1, que é a questão do inadimplemento das obrigações. A gente viu os tipos, né, as formas de extinção, e agora tem consequências, tem sequelas diante do não cumprimento da obrigação, da forma que significa, né, não cumpri-la dentro da forma que foi prevista no local de pagamento e dentro do tempo que foi ajustado. O inadimplemento de uma obrigação ele pode ocorrer tanto por ato culposo do devedor, pode ser até por culpa. Aqui a gente fala como uma estrutura mais genérica, né, que engloba o dolo. Dolo é a vontade de fazer alguma coisa, né? Então, por vontade própria, tu vai lá e não cumpre, né? Tem muito sujeito que faz isso, tá devendo pensão alimentícia lá para a esposa, só de raiva não vou pagar. Então ele descumpre aquela obrigação, então por dolo ele não faz. E tem outros que também não conseguem fazer, às vezes porque não tem dinheiro, ou porque não se lembra da época do vencimento, enfim. Então, culpa como elemento genérico, tanto a vontade de não cumprir a obrigação, quanto não poder cumpri-la, mesmo querendo. E também por fatos não imputáveis ao devedor, né? Às vezes ele quer cumprir, quer realizar, mas há situações que impedem ele de fazer isso, né? E situações que, inclusive, vão justificar o fato de ele não sofrer uma punição, né? Não ter que pagar uma multa, não ter que pagar perdas e danos, enfim, etc. E agora nós temos bastante, né? Vamos ter um cenário talvez bastante amplo para isso, de descumprimento por fatos não imputáveis ao devedor e que dizem respeito à questão da destruição das cidades aqui no Rio Grande do Sul por causa da enchente, né? Então, daqui a pouco tu é uma empresa aí dessas várias cidades Professor, arrasadas. Sim? rapidinho, as gurias estão reclamando que tá pedindo senha na aula pra entrar. Ué, deixa eu ver uma coisa aqui. Tu tá falando com elas no WhatsApp? Sim, aham, elas estão falando no grupo da turma. Será que elas não É, estão usando o link do Moodle? Porque o link do Moodle, ele tava pedindo senha. Pois é, o meu entrou direto, não pediu senha. O meu entrou direto também. É, o link lá do Professor, pelo chat. link do Outlook está entrando normal. pera aí, então, vamos ver se eu acho aqui a senha essa. Mas alguém tem esse link aí pra mandar pra elas no WhatsApp? O Arthur mandou um novo link ali, vamos ver se elas vão conseguir entrar. Entra direto por esse link aqui.
E confere aí se elas estão conseguindo entrar. Uma conseguiu aqui, vamos ver se as outras vão entrar, peraí. Gente, que loucura. Eu 2 horas lá na chamada errada. Conseguiu, Thaís? Você entra? Agora não pediu senha. Boa. Estão entrando? Sim, agora deu, senhor. Todas entraram? Deixa eu ver se a Erika entrou aqui, peraí. A Erika não entrou ainda. Por que será que ele pede senha indo por um canal e não indo por outro? Estranhos. Pois é. Me faltam conhecimentos de informática para explicar melhor esse fenômeno. Estão entrando? Não sei se vocês se falam aí por WhatsApp. Tem Sim, como ela mandar disse para... que tá carregando. Mas acho que ela vai conseguir agora. Tá bem. Acho que entrou, acho que entraram, né? Então tá. Agora deu, senhor pode continuar. Então, como eu estava falando, a gente senhor, entra no... Foi Antes, para agosto. eu queria fazer uma pergunta, na verdade não ficou muito Foi para claro. agosto. 31 de agosto. Ô, Fernando, teu microfone tá aberto. Deu, fechou. Tá. Ô, senhor, não ficou claro para mim ali a parte que tu falou do ocorre tanto por ato, pode haver culpa ou dolo? Isso? A gente diz por ato culposo, né, de implemento culposo, que culpa aqui é um elemento genérico, tanto pode revelar o dolo, que é a vontade de não cumprir, quanto a culpa em si, que é a negligência, imprudência e imperícia. Então, por negligência, eu deixei de cumprir a obrigação no dia correto, esqueci o dia do pagamento, aí vou Tá, pagar multa. Ou por não querer pagar, eu não paguei. tá. E também tem fatores que estão para além do controle do devedor, que levam também à inexecução da obrigação, né? Daqui a pouco tu tinha que entregar aí uma carga de alguma coisa aí, só que a empresa de alguma das cidades atingidas, das várias atingidas, né? E a empresa é destruída, as estradas são fechadas e não tem como fazer isso aí. Nem sei se vai ter algum dia, mas pelo menos de momento tu não vai conseguir cumprir. E aí tu vai né, usar esses ocorridos até para dizer que não agiu com culpa. Bom, então nós temos o inadimplemento culposo, né, a gente pode anotar que o inadimplemento culposo, quando vem de culpa ou dolo por parte do devedor. E temos o inadimplemento fortuito, que é quando deriva de fatores externos, fatores não imputáveis ao devedor, e que dizem respeito à ocorrência de caso fortuito ou força maior. Que a gente vai ver depois o que são. De regra, o do devedor não responde pelos danos gerados ao credor se foi um inadimplemento fortuito. Se a questão veio de força maior ou de caso fortuito.
Ele não vai responder pelos prejuízos que o credor eventualmente tiver. E ainda, o inadimplemento, ele pode ser parcial, aliás, ele pode ser absoluto ou relativo. Um inadimplemento absoluto, ele ocorre quando a prestação não consegue ser mais útil ao credor. Ainda que ela pudesse ser realizada depois, ela não tem mais utilidade. Exemplo, né? Alguém contrata aí um serviço de uma banda para uma festa de casamento e a banda não vai. Não vai fazer uma outra festa de casamento, né? Ah, mas eu toco outro dia em outro evento. Não, era para o casamento. Agora é só perdas e danos. E existe o inadimplemento relativo. Quando a prestação ainda é útil ao credor. E é o caso da mora. Pode ter encargos, multas, juros, correção monetária, enfim. Mas ainda é útil ao credor receber aquela prestação. Daqui a pouco é um valor em dinheiro, atrasa alguns dias, umas semanas, mas ainda é útil ao credor receber. O artigo regra geral do inadimplemento contratual, obrigacional, é o 389 do Código Civil, que diz que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, e honorários de advogado, Esse é o artigo de qual? 389. Tá, mas é referente geral Ao, sobre ao inadimplemento? descumprimento, ao inadimplemento contratual. Por quê? Existem duas formas de se gerar danos, né? Genericamente considerando. Existe o dano contratual, quando tu já tem um link, tu já tem um vínculo prévio com alguém, tu já tem uma obrigação determinada e tu vai lá e não cumpre. E existe condutas que tu tem que realizar em sociedade, que uma vez descumpridas, tu gera dano para alguém com o qual tu não tinha uma relação prévia.
E aí entra no que a gente chama de responsabilidade extracontratual. Se tu bater o teu carro em alguém, tu vai pagar o prejuízo dessa pessoa, mas tu não tinha vínculo nenhum com ela. Por outro lado, para viver em sociedade, a gente tem que ter cuidados, né? Quando a gente age com culpa e essa culpa produz danos, a gente responde por esses danos. É o artigo 186 do Código Civil. Que não é o nosso caso aqui. A gente está de olho numa situação envolvendo um descumprimento obrigacional. Então já há uma relação prévia entre as partes e não sendo cumprida, isso nos manda então para o 389 do Código Civil. É o grande fundamento da responsabilidade civil contratual. Né? Do outro lado, tem o 186 do Código Civil, que é a responsabilidade civil extracontratual. É a violação de um dever legal de conduta em sociedade. Tu atinge pessoas com quem tu não tem vínculos prévios. Tu gera um vínculo a partir da tua lesão. E o que nos interessa é o 389 e os demais. Esse outro aqui fica mais para a disciplina lá de responsabilidade civil. A responsabilidade extracontratual, fora do contrato. Então, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, juros e atualização monetária, segundo índices oficiais e honorários de advogado. Como assim honorário de advogado? Num eventual processo judicial, quem entra e ganha, e aí pode ser tanto o autor da ação quanto o réu ganha a ação, a parte perdedora vai ser condenada em honorários ao advogado da parte vencedora. São chamados honorários de sucumbência. Eles decorrem do processo. Isso é uma coisa. Isso pertence ao advogado. Existe os honorários de advogados que tu prevê num contrato. É comum, por exemplo, isso em contrato de locação. Né? Então, está ali. Em caso de ajuizamento de demanda, serão cobrados 10% sobre o saldo devedor a título de honorários de advogado. O que é isso? Não é um valor que vai para o advogado. É um valor que vem para mim, como credor, locador, para me ressarcir o que eu paguei para o advogado fazer ação. Porque tu paga para o advogado fazer ação. E tu está querendo cobrar isso da parte contrária. Então, para tu poder cobrar isso da parte contrária, que tu gastou com o teu advogado, tu tem que ter isso no contrato, dizendo que ele vai pagar isso. Então, ele já sabe. Se ele deixar vir uma ação, ele já sabe que ele vai ter que ressarcir o credor dele do que o credor gastou com o advogado. E ele ainda vai ter que pagar honorários ao advogado do credor se o credor ganhar a ação. E não significa uma cobrança dúplice, né? Porque o advogado, ele pode perfeitamente, para ele entrar com uma ação, ele cobra um valor, inicial, final, e se ganhar o processo, ganha honorários processuais que são dele. Juros e atualização monetária já são mais automáticos. Tá? No Código de Processo Civil são situações automáticas. Claro que não fica bem você deixar de pedir. Normalmente, quando a gente pede para alguém ser condenado, tu põe lá, quero juros e correção monetária. Mas se tu não pedir, isso é efeito automático de uma sentença. Vai estar lá. Então, não precisa botar num contrato que alguém deve juros e atualização monetária, faz parte do pacote. Isso ali, contratual 389, extra 186, que o Guilherme botou ali. A extra também está no 927.
Ajuda a complementar. A responsabilidade civil extracontratual, que não tem, quando não tem um link, não tem uma ligação prévia entre os envolvidos. Alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida? Bom. Inadimplemento culposo, eu já tinha falado, né? Deriva, então, tanto da vontade quanto de omissões, negligência, imprudência, imperícia por parte do devedor, né? Por exemplo, alguém que vai fazer uma cirurgia plástica estética, por algum erro ali, o médico promove uma lesão, né, uma cicatriz, e aí ele já produz o quê? Um inadimplemento culposo. Ele não atinge o resultado, né, gerando um dano. E não é um dano que ele queria fazer, mas por N motivos, tremeu a mão, pode ter gerado um problema ali naquele momento para o paciente. Já o inadimplemento fortuito, ele decorre, então, de fato não imputável ao devedor. Pode ser alguma questão produzida por terceiros, pode ser até alguma situação provocada pelo próprio credor, um credor que tinha que buscar uma mercadoria e não foi, e a mercadoria se estragou. Ele tinha que buscar até a data X e ele não foi, e a mercadoria se estragou. Bom, se a obrigação se tornou impossível, não é responsabilidade minha. Eu tinha entregue onde tu mandou, não foste lá, o problema é seu. Ou um terceiro também que acaba gerando um dano e impossibilita o devedor de cumprir a obrigação. Isto serve tanto para a obrigação, para o inadimplemento, no caso fortuito, só a dolo, pode haver culpa também. Não, no caso fortuito, não há dolo da parte do devedor, eu não entendi. Da parte do devedor, não há dolo, tá? Nem culpa. Então, o que acontece? Você tem uma ação e essa ação ela está ligada a um resultado, né? Então, essa ação pode ser uma omissão. Você não cumpriu uma obrigação, você gerou um inadimplemento. Entre a ação e o resultado existe algo que a gente chama de nexo causal, né? Por que a obrigação não foi cumprida? Porque eu deixei de cumprir no tempo indicado. E a ideia do caso fortuito e da força maior é o quê? É romper esse nexo causal. Quer dizer, a minha ação não chegou a um resultado, mas isso não é culpa minha. É um elemento externo, algo não imputável a mim que me impediu de realizar a obrigação. Essa consideração pode ser feita também em relação à responsabilidade extracontratual. Quer dizer, daqui a pouco, por que você atropelou aquela pessoa em cima da faixa de pedestre? Porque veio um ônibus correndo e bateu em mim, empurrou meu carro para cima dela. O que eu ia fazer? Nada. Eu não tinha controle nenhum. Se eu atropelei ela, porque alguém jogou meu carro para cima. Então existe um elemento não imputável ao condutor, ao suposto devedor. E com isso ele vai se isentar de pagar uma indenização, pagar perdas e danos. Ok aqui? Consegue entender?
Se ninguém se manifesta, eu entendo que está ok. Eu vou presumir que está tudo bem. Ah, ô, Sor, só é que eu tô debatendo com o Guilherme aqui no WhatsApp, a questão ali do caso fortuito, que daí tu disse que pode ser provocado, né, pelo credor para fazer com que o devedor não consiga adimplir a obrigação. Nesse caso, tipo assim, entra na seara o dolo do credor em, em obstar ali o adimplemento da obrigação? Não seria necessário fazer essa investigação, né? Dependendo da situação, não é necessário. Eu deixei no local tal onde ele tinha que pegar e ele não foi lá. Tá, entendi. Uhum, Né? E ele não foi, não porque ele não quis ir, mas porque não conseguiu, né? uhum. Se atrapalhou. Hein? Bom, aí tem duas figuras associadas ao inadimplemento fortuito, que o Código Civil não traz uma definição, até porque não é função do legislador definir conceitos, é a doutrina que deveria fazer isso, e a jurisprudência deveria, se socorrendo a essa doutrina, né, trazer então para situações concretas. O caso fortuito também é chamado de fortuito interno. Tá? Ele é uma figura que a gente usa, em geral, para afastar a culpa do devedor pelo não cumprimento de uma obrigação. É uma figura que a gente usa sendo alheio à vontade das partes, devedor e credor. E ele está ligado, né, isso aí é a interpretação assim, que a doutrina fez ao longo dos anos. Ele costuma ser associado ao comportamento humano. Ou ao funcionamento de máquinas. Ou ao risco da atividade ou da empresa. Uma guerra, um motim, uma greve, uma queda de uma ponte, talvez. Alguém está aí com o Código Civil aberto? Me lê o artigo, ó, já está ali. Artigo 734. Sete, três, quatro. O transportador responde. Tá me ouvindo? Sim. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Viram que ali já tem, o legislador já fez uma escolha, contrato de transporte, o transportador responde pelos danos causados, salvo força maior. Vejam que o caso fortuito não está ali. Ou seja, no contrato de transporte, se ocorrer algo que eu qualifique como caso fortuito, mesmo que não seja algo desejado pelo transportador, ainda assim ele vai me pagar a indenização. Indenização pelo descumprimento contratual, que era a obrigação de fazer, de me conduzir em segurança a um determinado local. Mas, mas aí, qual é a diferença entre força maior e caso fortuito? Eu já dei alguns detalhes de caso fortuito. O que a doutrina qualifica como força maior?
Força maior, ela está associada A natureza. à natureza, a elementos externos ou fenômenos naturais, como raio, Tá. enchente, tempestade, terremoto. É o que os ingleses chamam de acts of God, atos de Deus. E também ao chamado fato do príncipe. O que é o fato do príncipe? Fato do príncipe são atos da administração pública. Quem inventou isso aqui era na época, então, que o Estado, a administração pública, era representado por príncipes. Mas você tinha lá um determinado Estado, tinha o rei geral e os pequenos feudos eram ocupados por príncipes. Então, o que acontece? Por conta de uma tempestade, eu não consigo entregar coisas que eu deveria entregar, ou a gente combinou de eu vender a minha casa, está tudo sendo encaminhado, e antes da venda, a administração pública resolve tombar ela. Pronto, já perdeu toda a capacidade econômica ali. É uma casa que tem que ser investida, e aí mesmo ninguém vai querer comprar, e eu não vou conseguir transmitir. Tudo é um elemento externo às partes e que impedem o adimplemento, e com base nisso eu vou me defender dizendo que não teve culpa e eu não vou pagar perdas e danos. Agora vamos voltar para o caso prático, relembrando o artigo 734 do Código Civil, que diz que no contrato de transporte, a força maior isenta o transportador, ou seja, não tem o caso fortuito. O que seria um caso fortuito num contrato de transporte? Por mais que você faça todos os exames prévios no motorista, enfim, eis que ele está conduzindo ali numa viagem e tem um AVC. Tem um AVC ali na hora, ali um AVC hemorrágico, simplesmente o sujeito desliga, e ao desligar, o ônibus tomba. E aí vai ter óbitos de gente com lesões graves, etc. E aí, se a empresa disser, não, mas isso aqui era imprevisível, ele fazia os exames, estava tudo bem com ele, ele teve não, algo fora do controle, que foi um AVC. Mas isto está relacionado à atividade humana. Existe um risco da atividade também na área do transporte, em que se entende que esse risco leva em conta também o caso fortuito. Então, se for algo que tu vai enquadrar como caso fortuito, tu não vai conseguir te defender e tu vai cair no inadimplemento. O acidente veio por um caso fortuito, não tem defesa para ti com base no caso fortuito. E se foi uma força maior? Bom, aí o que acontece? Talvez essa definição um pouco mais ampla não ajude muito a definir todos os casos concretos. Aí vai para a jurisprudência. E a jurisprudência costuma ser mais dura no contrato de transporte, ao ponto de limitar muito o uso da força maior. Então, o que acontece? Uma das situações que ela entende como sendo força maior é assalto em coletivo. Eu fui roubado dentro do ônibus. Levaram minha carteira, celular, dinheiro. Mas eu estou no risco da atividade, eu estava dentro do ônibus, o ônibus tinha que ter me dado segurança. Não, mas segurança veicular para tu chegar bem no local do destino, mas isto aqui já é um elemento externo, problema de segurança pública.
E isto não é incorporado como um dever do transportador. Então, essa é uma situação externa de força maior com a qual o transportador pode utilizar para evitar ser responsabilizado pelos danos do passageiro. Porque teve o celular roubado, porque teve o trauma, teve o susto, enfim. Não é comigo. Força maior. Ah, mas eu perdi a viagem. Tinha contratado uma viagem de avião, tinha contratado uma viagem de ônibus, perdi a viagem e perdi um evento que eu tinha em São Paulo. Bom, tu perdeu porque a rodoviária está toda alagada. Tu perdeu porque o aeroporto está todo alagado, porque Porto Alegre está toda isolada e porque as pistas também estão alagadas, ou com coisa pior até. São problemas de força maior, né? Aí o transportador tem que ver, restitui o valor da passagem, mas não vai pagar uma indenização por outras perdas que o transportado possa vir a ter nesse contrato de transporte. Então, o caso fortuito, que também é chamado de fortuito interno, é algo ligado à pessoa, à coisa ou à empresa do agente. Para algumas situações, ele isenta. Ah, não consegui entregar a mercadoria porque passou mal, no meio do caminho teve um ataque cardíaco. Isentaria. No contrato de transporte já não. Por quê? Porque o legislador no 734 disse só força maior. E a força maior é também conhecida com a nomenclatura fortuito externo. Os acts of God, atos de Deus, que corresponde aos fenômenos da natureza, e os atos da administração pública, que corresponde aos fatos do príncipe. Então, a força maior está dentro do caso fortuito? Não. Força maior é chamado de fortuito, também é conhecida como fortuito externo. E caso fortuito, como fortuito interno. Mas as situações que geram uma ou outra são distintas. O fortuito são problemas ligados à pessoa, à coisa ou à empresa do causador do dano. Fortuito externo é algo de fora. Quem se utiliza da teoria do risco da atividade perigosa, que são os casos de que a gente chama de responsabilidade objetiva, onde tu leva a punição de alguém dispensando a análise da culpa, tu não faz uma investigação onde ele errou, como ele errou, não importa, o que importa é que tem uma atividade e aqui tem um resultado. Agora, não importa onde houve uma falha, onde não houve, para chegar nesse resultado. Quem trabalha com a teoria do risco, por exemplo, relações de consumo, o sujeito comprou uma máquina de lavar, ela explodiu e atingiu ele. Então não faz uma prova para saber quem foi que gerou o problema, se foi o cara que desenhou, o designer da máquina,
se foi o cara que montou a máquina, se foi quem vendeu a máquina. Não interessa. Interessa que ela causou um dano. Então ele não consegue se defender com um caso fortuito. Eles, mas teve um empregado meu que naquele dia estava alcoolizado quando foi montar a máquina. O problema é teu. Então, toda vez que a gente trabalha com isso, teoria do risco, né, uma atividade que já tem um alto risco, essas falhas humanas, mesmo que estejam fora do alcance ali do devedor, são absorvidas por ele, porque é ele que está gerando o risco. Até aí, ok? Então, requisitos para a configuração do caso fortuito e da força maior, que eu vou utilizar para não configurar um inadimplemento. Requisitos para usar caso fortuito e força maior. Primeiro, o fato deve ser necessário e não ter ocorrido por culpa do devedor. O inadimplemento não veio de uma falha do devedor. O fato esse deve ser superveniente e inevitável. Se fosse evitável, você falhou, né, ao não evitar. Se, por exemplo, alguém celebrasse um contrato agora com o Rio Grande do Sul nocauteado, e bem nocauteado, ele não vai poder alegar depois que ele não cumpriu porque tinha uma força maior. Não, quando tu fez o contrato, tu já sabia que tinha um problema. Tu já sabia que tinha enchente. Tu já sabia que a cidade estava destruída. Então, tu não pode usar isso agora como um argumento para não cumprir a obrigação. Agora, se tu faz um contrato e depois surgem esses problemas, aí sim, aí tu já entra com a possibilidade de te defender por eventual descumprimento. E o fato deve ser irresistível, fora do alcance das forças do ser humano. Eu não tinha como agir naquele momento. Quando se trata de transporte aéreo, por exemplo, já a responsabilidade é bem mais intensa. Dificilmente hoje você vai ver uma empresa aérea dizendo que
Não, o que ocorreu aqui foi uma força maior. Teve agora um avião ali que eu estava vendo a reportagem, pegou uma turbulência horrível, pessoas se machucaram lá dentro e um passageiro morreu. Mas eles já estão dizendo por que ele morreu. Possivelmente ele já fosse cardíaco e diante de todo aquele episódio ele tenha tido um infarto fulminante. De quem é a conta? Da companhia aérea, porque turbulência faz parte do negócio. Agora, o que a turbulência vai fazer em cada passageiro? Está no pacote de risco da empresa aérea. Ok aqui? Tudo certo? Eu não entendi muito bem, senhor. O cara teve um infarto e a culpa vai ser da empresa aérea. Porque ele foi decorrente de um cenário de uma turbulência muito grave. Hum, Então, quer dizer, assim como os que se machucaram ali dentro também têm direito a essa reparação, aquele que veio a óbito por conta disso também tem. Na família dele, no caso, né? Ele já é. não está aí, né? Poderia, talvez, dizer, mas eu não vou pagar porque o avião foi colidido por um míssil. Nem tinha um avião da Malaysia Airlines indo de Kuala Lumpur até Amsterdã e passou lá no meio da Ucrânia e Rússia e lá alguém resolveu jogar um míssil porque achou que era um avião inimigo. Destruiu o avião. Eu poderia tentar dizer, olha, ser alvejado por mísseis não faz parte de um contexto de risco do transporte aéreo. Mas eu duvido que no caso eles não vão indenizar. Eu duvido. Aí queima o filme da empresa e perde para a concorrência. Mas poderia ser argumentado isso. Agora, indo para o caso do inadimplemento relativo, nós temos um tratamento em separado da mora. Artigos 394 a 401 do Código Civil. A mora significa o quê? É um inadimplemento derivado do cumprimento atrasado ou imperfeito da obrigação. Uma obrigação que ainda pode ser realizada na sua totalidade. Você não observa o tempo, não observa o lugar, não observa a forma como deveria ser realizada a prestação, ou faz isso só em parte, cumprimento parcial. Isso gera mora. Bom, para o caso da mora, a gente vai usar o 395, que vai nos mandar ali para juros, correção, honorários de advogado. Sendo a obrigação ainda realizável. Ela vai gerar algumas consequências, elementos acrescidos, mas ela ainda pode ser realizada. O inadimplemento absoluto já não. Ele já morre ali no 389. É juros, correção, honorário de advogado, multa se tiver, perdas e danos se tiver, mas não tem mais como realizar aquela obrigação.
Se o fato, se não há fato ou omissão imputável ao devedor, ele não incorre em mora, artigo 396. Alguém me deu 393, por favor. Trezentos e noventa e três, senhor? É. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles se responsabilizado. Então vejam bem, esse 393 é interessante pelo seguinte: aqui está dizendo que mesmo acontecendo caso fortuito ou força maior, eu posso responder pela não realização da obrigação. Então eu vou fazer um contrato lá e no contrato eu vou deixar expresso. Mesmo acontecendo caso fortuito ou força maior, eu vou ter que arcar com as consequências do inadimplemento. É da negociação. Como é que é? Repete? O devedor, ele responde. Se, em razão do acordo, em razão do negócio, do contrato, o devedor pode assumir os prejuízos, mesmo que esses tenham decorrido de força maior e caso fortuito. É porque aqui no artigo diz que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito. Tipo, deu a entender quando eu li que se ele deixasse expresso em contrato, ele não se responsabilizaria por esses danos. Não, a leitura a regra é, o devedor não responde por problemas derivados de caso fortuito e força maior. Mas se ele colocar isso no contrato, que ele responde, aí ele vai ter que pagar, mesmo ocorrendo esses dois elementos. Então, quer dizer, a regra geral de que o caso fortuito e a força maior afastam a responsabilidade do devedor, essa é a regra geral, é uma regra negociável. Então, tu pode colocar no contrato. Mesmo que chova, mesmo que dê uma enchente, ainda assim eu vou ser responsável pelo não cumprimento da obrigação. Claro que aí depende de cada tipo de negócio, de cada vulto de negócio. Daqui a pouco tu quer consolidar um negócio grande e tu assume um risco maior. E aí tu acaba se tornando mais atrativo. Consegue entender a ideia? Caso fortuito e força maior são negociáveis. Ah, A regra é que tu não responde por eles, mas são negociáveis. Então, teoricamente, para não responder por eles, teria que deixar expresso em contrato que tu não te responsabiliza. Não, não. Isso já está na lei. Aqui a leitura ali, a redação pode ser um pouco confusa. Tá bem Tá? confuso para mim. Ali, pode ler de novo. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, Ponto. se expressa, Ponto. vírgula, Essa é a regra geral. Ponto. se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Essa segunda parte significa o quê? Se ele se responsabilizou por eles, ele responde. Tá, acho que agora eu entendi. Se ele botar lá no contrato, não, mesmo com caso fortuito e força maior, eu pago. Tá, entendi, só entendi. Agora eu entendi. Tá?
Mas não é a regra, e também não é muito comum. Não é muito comum as pessoas fazerem isso. Mas é uma possibilidade. Bom, e aí quanto a espécies de mora? Existe a mora solvente, que é a mora do devedor. É a mora de pagar. E existe a mora accipiende. Accipiende, que é a mora do credor. É a mora de receber. Accipiende vem de accipiens, do latim, que aponta justamente para aquele que recebe o pagamento. E existe também um terceiro caso, que é a mora do devedor e do credor. Os dois juntos erraram. Ok? Mora do devedor, mora do credor, mora de todo mundo. A Como é que é o nome segunda, de todo mundo? a segunda é a mora accipiende, que é a mora do credor, mora de receber. A terceira não tem nome, senhor. Né? Não tem nome latino, não tem nome Tá. em latim. É a mora do credor e do devedor. Tá bom. Já a mora do devedor, né, que é algo que decorre, então, do descumprimento ou cumprimento imperfeito da obrigação, ela pode ser mora do tipo ex re. Bom, agora começou, agora abriu o latim, né? Agora ninguém mais segura. Mora ex re. E a mora ex persona. A mora ex re do devedor, ela ocorre quando não há necessidade de qualquer comunicação por parte do credor. Não há necessidade de qualquer ato do credor para mostrar que alguém está em atraso. Ela tem que ser uma prestação realizada em um termo. Termo é sinônimo de dia, em um termo pré-fixado. Então tem um dia, dia final, em que o devedor tem que cumprir. Então ele já está sabendo. Não preciso avisar ele de novo. Voltar para o latim. Dies interpellat pro homine. O dia interpela pelo homem.
Não precisa interpelar pessoalmente alguém, o dia já faz. Não dá para dizer essa homenagem de termos latinos aos romanos faz sentido, né? Porque eles tiveram um império de 1000 anos, né? E eles que inventaram basicamente os grandes institutos de direito, né? O Brasil não inventou nada. Então quem é bom, né? Aí a gente homenageia. Dies interpellati pro homine. O dia interpela pelo homem. Ainda dentro da mora ex re, nos débitos derivados de um ilícito extracontratual, a mora começa com a prática do ato. Então, quando alguém bate no teu carro, não é uma relação contratual, é uma responsabilidade extracontratual. Vocês não tinham vínculo nenhum anterior, mas a mora começa no dia que ele bateu em ti. A partir dali começa o teu círculo de prejuízos, mas algo que ainda possa ser resolvido. Também ocorre a mora ex re, é um pouco mais difícil, né? Mas quando o devedor declarar que não pretende cumprir a prestação. Não precisa esperar o dia final, já que ele disse isso. Tudo bem aqui? Já a mora ex persona, está lá no artigo 397, parágrafo único. E ela depende de providências do credor. E aí vai ter uma interpelação judicial ou extrajudicial. Tu tem que notificar o devedor que ele está em atraso. Tem situações que ele não tem como saber mesmo. Não tinha como adivinhar. Se tu empresta um imóvel teu para alguém, tu realiza um contrato chamado de comodato. A pessoa vai usar e não vai te pagar aluguel porque tu emprestou. Deve estar sendo bem comum agora com as pessoas desabrigadas, desalojadas, enfim, né? O pessoal aí na solidariedade está emprestando, né? E creio que a maioria até nem esteja prevendo prazo, porque a gente não tem controle, né? Acaba dizendo no ar, vai usando. Mas se tu põe um prazo, olha, eu sei que né, tua casa está debaixo d'água, mas eu vou precisar da minha casa daqui a 15 dias. Então tá aqui, o prazo final é 2 de junho de 2024. Não sei se dá 15 até lá, né? Só chutei um número. Então, fechou 2 de junho de 2024. Se quem está usando a casa não devolver ela até lá, incorre em mora. Eu vou tentar provar prejuízos aí que eu possa ter diante da não devolução da casa para mim na data combinada.
mas ele já fica sujeito a ser caracterizado como esbulhador. Já me dá arma para poder entrar com a integração de posse. Porque ele sabia o dia do término. Agora, se eu digo para ele, esse imóvel aí eu não estou usando, e tu tá aí numa ruim, né? Então tu vai usando. Vou te emprestar e tu vai usando até a tua casa ali tá limpa, né? Não é só baixar a água, tem que limpar a casa do sujeito. A gente não marcou um dia. Então eu tenho que comunicar para ele que um determinado momento vai acabar. Aí eu vou fixar o dia. Aí, se não for observado isso, bom, aí ele foi avisado. Mas era necessário que eu avisasse ele. Ô, senhor, Hum, nesse caso, eu fiquei sabendo, na verdade, esses tempos de uma pessoa conhecida que ela meio que emprestou o imóvel dela para uma família que estava desabrigada. E aí aconteceu de essa família começar a levar outras pessoas para casa, daí virou uma bagunça, se é que tu me entende, sabe? sim. E aí, essa pessoa que emprestou o imóvel, ela meio que pediu para essa família desocupar e eles não quiseram. Isso só poderia ser resolvido na justiça, né? Com a reintegração de posse daí, mesmo que não tenha sido fixado o dia. Ou pode ir para um outro lado. O outro lado, tu diz execução forçada. Não, Sim, se é que me entende. porra, Ah, daí, porrada, dá pra, Guilherme. Entendeu? dá pra dar Entendeu? porradaria. Se ele não sair da minha casa, dá pra fazer porrada. Tem que ser na hora. Não, assim, tem ali uma regra no direito das coisas sobre posse, que se for de imediato a retomada, tu pode agir de mão própria, mas não significa que tu vai metralhar a casa. Não significa que tu vai botar fogo na casa, como eu já vi gente fazer. Eu botei fogo, né, só nas paredes de fora, e aí o pessoal saiu, foi mais para assustar. Não faz isso. Mas tu pode usar um certo de Obrigada. esforço se é imediato. Se tu vê que aquilo ali está acontecendo, né? Aham. Ah, entendi. Não usando dentro desse prazo aí tu vai recorrer ao judiciário, né? Daí já tu Sim. vai buscar o Estado para resolver isso, porque se o Estado não intervir, vai acabar da bala, né? E a gente não quer esse tipo de situação, e aí tu vai ter que pedir, então, uma liminar Uhum. para retirar, Tela de e no urgência e tal. caso todo mundo, né? Tanto esses Sim. que não estavam autorizados, quanto esse que estava autorizado, porque esse descumpriu com uma obrigação, Uhum. sob o olhar do contrato de comodato. Sob o olhar do contrato de comodato, era para ele e para a família dele. No que ele botou Sim. outras pessoas dentro, ele se tornou inadimplente. Uhum. Entendi. Tá? Resolve na mão, se não der certo, chama a justiça então. Não se resolve na mão, tira eles, mas sem espancar, sem, né? Enfim, não. Dá só um Porque aí sustinho. por exemplo, tiro no ar. Não tem assim um padrão, né? Mas, claro, tu pode, daqui a pouco, tu tá ali junto do teu imóvel, alguém tá tentando invadir, tu vai apontar uma arma, claro, né? Se avançar, eu vou atirar, né? Mas não é o melhor caminho, né? Não é o Eu melhor também caminho. acho. E são situações que, infelizmente, eu acho que botar fogo na sua própria casa é dar um tiro no pé. Quem nunca? Mas eu acho que são situações que sim vão acabar ocorrendo, né? Enfim, daqui a pouco a pessoa, Bastante, né? tu vai na Bastante boa casos, fé, inclusive. né? Tu vai na boa Uhum. fé e o outro lá, aproveitando disso, É, não sai, né? E te gera um problema, né? Acredito que vai acontecer. Não vai ser talvez a maioria, mas vai acontecer. Principalmente se sim. o sujeito não tem para onde ir, né? Aí salve-se quem puder.
É, mais dúvidas aqui? Não, senhora, eu só ia falar que a professora Eliane de Direito Imobiliário, ela falou que essa interpretação de agir imediatamente é bem complicado, assim, juridicamente falando, né? Tipo, normalmente não é tão tranquilo, normalmente tem que entrar com uma reintegração de posse já, né? Isso daí é uma regra que existia de longa data, né? Sempre existiu, mas com o avanço, né, da sociedade, a gente vai evoluindo, né? E vai, ao mesmo tempo, rejeitando determinadas condutas, né? Espancar alguém para tirar essa pessoa de casa, né? Daqui a pouco tu vai botar uma arma na cara de criança, né? Então, qual é o limite que eu posso agir, né? Vou pegar uma mulher e vou arrancar ela, vou botar fora, já vai também uma Maria da Penha junto, sei lá, enfim. Então não é o indicado fazer isso, né? Eu procuraria a justiça, né? Até para não ter um desgaste maior, né? Enfim, né? Dúvidas aqui? Alguém com dúvidas? Bom, então tá, acho que vocês estão com saudades lá daquele. Como é o nome daquele pastel lá que tinha lá? Era o que Calzone? vende que nem banana, o O calzone. calzone, Todo mundo compra o Saudade. calzone. Não rolou, não rolou. Normalmente tinha uns 10 saudade do comendo dentro da sala de calzone. aula. E uns outros 20 que Saudade comiam diária. antes. É. Professora, a gente tá com saudade do calzone e das suas pérolas de sala de Hum. aula. As pérolas eu posso largar aqui. Mas o calzone, o calzone de Nutella, né? O pessoal Nossa, cara. Eu tá sou. Por que naquela. tu lembrou, cara? Eu tinha E esquecido já. eles não fazem teleentrega, eu acho, né? Não tem tele. A aula não é a mesma coisa sem o fedor de calzone. Não, vira quase uma pizzaria aquilo ali. A aula não é a mesma coisa assim, o Guilherme saindo no meio da aula para ir comprar um calzone e voltar para Aham. não pegar a fila. Também tem que usar de estratégia, né? Mas acho que no iFood deve ter calzone. De repente tem, né? Mas aí para valer a pena tem que pedir uns 20, né? Acho que senão tu paga mais, paga mais caro no deslocamento do que no Vai ficar calzone. mais caro que vai ter que vir de jet ski, né? Entregar. E com água do rio. Ver com Suco de sabores Guaíba. diferentes. Suco de guaíba, isso aí. Suco de Mas Guaíba. se for guaíba é lucro, né? Que Calzone horror. de leptospirose. Então tá bom, gente. Tá, senhor. Por hoje era isso aí. Até segunda-feira no digital também. Tá bem, senhor. Tchau, Sir. Um Boa abraço. noite. Tchau. Tchau, senhor. Tchau.